Competências socioemocionais. Trabalhar em aulas remotas ou no seu retorno? Esse é o tema do vídeo de hoje. Aproveita, se inscreve no nosso canal, deixa o seu like, faz seu comentário para a gente poder se manter conectado e chegar a mais pessoas à nossa reflexão. Competências socioemocionais é o tema do vídeo de hoje. E a nossa reflexão é justamente entender: competências socioemocionais devem ser trabalhadas nas aulas remotas ou trabalhar no retorno? Por que essa reflexão? Pensando, em primeiro lugar, nos pareceres do Conselho Nacional de Educação, que já foram homologados pelo Ministério da Educação, especial parecer 5, parecer 11. Lá prevê a importância de se trabalhar com os objetivos de aprendizagem e também nas discussões, nos outros documentos, nos protocolos pedagógicos. A recomendação é muito grande que trabalhemos as competências socioemocionais. Visto isso, a gente precisa pensar: nós, professores, entendemos o que são essas competências? Como trabalhar elas? É importante lembrar que as competências socioemocionais, elas são fruto de um trabalho que acontece desde a década de 90, com pesquisadores nos Estados Unidos, que perceberam a importância de se trabalhar o comportamento, a atitude, as emoções de estudantes dentro da escola e isso passar a ser uma dinâmica dentro da escola. Essa pesquisa ela foi sendo ampliada, desenvolvida e chegou para a educação do mundo. Então, na própria década de 90 também houve uma conferência mundial, se elencou as competências básicas para o século XXI e lá já se trazia muito forte a questão do trabalho em equipe, a questão do relacionamento, das relações interpessoais, e isso foi sendo trazido cada vez mais nos documentos oficiais. Hoje a gente tem pareceres para esse período da pandemia, mas eles vêm, na verdade, reforçar o que já vinha desde a década de 90. Feito isso, foi se colocando o tempo todo a importância de trazer isso para dentro da escola, mas em 2017, com a Base Nacional Comum Curricular, foi que isso ficou mais transparente, porque na base se traz 10 competências gerais. As 3 últimas é que, de fato, são colocadas como socioemocionais. Mas não basta só conhecer as 10 competências, saber que está na BNCC, que é um documento, que é obrigatório, que é uma lei. Mas é de fato entender essas competências. E além de entender essas competências que está dentro de uma educação socioemocional, que é a relação com o outro, as relações interpessoais, lidando com as emoções, a gente ainda tem outros estudos que estão para além disso, que é o estudo da educação moral e ética. Por quê? Porque a educação moral trabalha com caráter, trabalha com o desenvolvimento da autonomia e a autorregulação diretamente ligada aos valores que são desenvolvidos numa pessoa. E aí a educação socioemocional, ela faz parte dessa educação moral. Por quê? Vou dar um exemplo aqui. Se eu perguntar para você que um estudante disse assim para mim: Pró, eu tive vontade de pegar o dinheiro do meu colega. Aí a gente pensa, só o fato dela ter desejado pegar o dinheiro do colega, ela tem problema de caráter? Ela tem problemas emocionais? Mas aí eu faço uma pergunta para essa estudante: e você não pegou por quê? Se ela me responder, eu não peguei porque eu não quero ser vista como uma pessoa que pega dinheiro de alguém, que as pessoas acham que eu não sou uma pessoa correta. Ela tem valor. Qual é o valor dela?
é ser vista como uma pessoa respeitosa na frente das pessoas. Então, consequentemente, ela entende o valor do respeito. Ela entende o valor da dignidade, por exemplo. Então, desejar não demarca o caráter, porque nós somos seres desejantes, então a gente deseja, né? Agora, se ela respondeu, não peguei porque a câmera estava me filmando, aí sim ela tem que trabalhar a questão dos valores e do caráter. Então, a educação moral e ética vai para além da educação socioemocional. Então, o que é importante, tanto antes da pandemia, agora com a pandemia e no retorno às aulas, é a gente entender que nós, professores, nós precisamos contribuir com a formação moral e ética do sujeito. E com isso, a gente traz também as questões socioemocionais, de socialização, das emoções também. Porque, em especial, as 3 competências que falam da questão socioemocional, dentro das 10 competências, traz como palavras-chave, como ações-chave, digamos assim, na competência 8, o autocuidado e o autoconhecimento. Então, muitas vezes a gente pode ter ações pontuais de autoconhecimento, de autocuidado, mas de fato a escola tem um trabalho que é escolar, curricular, institucional, para que a gente ajude esse sujeito a se conhecer, a se perceber, a entender como ele se relaciona, que muitas vezes o meu comportamento não favorece na relação com o outro. Se eu sei me cuidar, se eu entendo o que é autoestima, né? Aí a competência 9 traz a questão da empatia e da cooperação. A educação socioemocional muitas vezes traz situações também pontuais de empatia. Eu posso ter uma situação que eu sou empática com você, que eu posso até me colocar no seu lugar, porque empatia não é isso, né? Se colocar no lugar do outro. Mas isso pode ser situações pontuais. Eu de fato tenho o valor de cuidar do outro, de respeitar o outro, de ajudar o outro, o valor da solidariedade, da cooperação, que aí vem dentro da competência 9. Isso precisa ser um desenvolvimento humano, isso precisa ser o desenvolvimento de uma autonomia. E que esses relacionamentos interpessoais, essa convivência, possa me autorregular e eu sim sair da heteronomia e de fato ir para a autonomia. Mas isso tem que ser um comportamento meu, seja na frente de uma autoridade ou fora de uma autoridade. Porque quando de fato a gente tem um caráter moral e ético, nós somos quem somos em qualquer lugar. E se a gente ficar apenas nas competências socioemocionais, eu posso ser empática por um momento, cooperar por um momento, mas aquilo ali não é valor para mim em qualquer situação da minha vida. E a competência 10 é a autonomia. Aí sim, a gente precisa construir um sujeito autônomo, que ele se autorregula, independente de questões hierárquicas, tá? E aí, a nossa pergunta, trabalhar nas aulas remotas ou no retorno? Precisa trabalhar sim muito nas aulas remotas, porque falar de relações interpessoais, falar de autocuidado, autoconhecimento, empatia, cooperação e autonomia, é você se relacionar, é você conviver. E nas aulas remotas, seja elas síncronas, assíncronas, no momento de orientação, em um grupo do WhatsApp, você está convivendo. E nessa relação de conviver, a gente precisa lembrar de 3 grandes aspectos. Acolher esse sujeito, ouvir esse sujeito e cuidar desse sujeito. Isso é muito importante para desenvolver toda essa questão da autonomia, da socialização e da emoção, não é? Então, isso precisa acontecer urgente. Nós estamos com estudantes em situações muito diferentes de aprendizagem, nas suas casas, confinados, não é? Aprendendo por uma tela. Então, tudo isso mexe muito com o emocional. Então, é muito bom a gente pegar atividades que fazíamos no presencial, né? Por exemplo, nós fazíamos roda de convivência, roda de literatura,
roda da avaliação, né? Nós desenvolvemos uma série de atividades com os emojis. Nós vamos adaptar, estamos adaptando isso também para as aulas síncronas, para as atividades assíncronas. Por quê? Porque esse sujeito, que é o nosso estudante, ele precisa ser acolhido o tempo inteiro, cuidado e ouvido. Quando nós voltarmos, vamos potencializar o trabalho com as competências socioemocionais, e para quem estuda a educação moral e ética, o que é que acontece? Que a gente chama muito de educação moral, né? Nós vamos ter todo um cuidado. É muito importante, além dos protocolos pedagógicos, a gente entrar realmente com protocolos afetivos. Vamos receber estudantes que perderam parentes, vamos receber estudantes que viveram situações a mais diversas possível dentro de casa, vamos receber estudantes que não vão abraçar logo de cara, né? Só depois da vacina, não vão poder liberar muito das suas energias ali por conta de um protocolo sanitário, que o protocolo sanitário está para além dos protocolos pedagógicos e afetivos, porque mexe com a vida, né? Então, é muito importante, sim, trabalhar as competências socioemocionais, ajudar na autonomia desse sujeito, ainda mais agora que ele está em casa e agora que ele está desenvolvendo muita autonomia, porque a família também precisando de ajuda, e nós precisamos ajudar a controlar o emocional desses sujeitos. E deixo aqui já, não é, uma reflexão para o nosso próximo vídeo. E o professor tem trabalhado suas emoções? Porque o professor precisa estar bem para trabalhar as competências socioemocionais com os estudantes, né? Então eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. E mais uma vez, se inscreve no nosso canal, deixa o seu like, deixa o seu comentário e sempre conte com sua colega Ana Virgínia, gestora de convivência, né? E que ama estar aqui sempre trocando experiências com vocês. Até o próximo vídeo, meus amores.